Shalom a todos. Antes de mais nada, eu vou beber uma água. Peguem aí sua água, seu café, seu chá. Aqui nós tivemos uma esfriada bem grande aqui. Está bem friozinho aqui. Ainda bem que eu tinha meu casaquite, o que eu uso sempre. Vamos fazer a bênção da água. Mas pegue seu café, seu chá, seu suco, o que você quiser. Vamos fazer juntos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Nessa paraxá desta semana, né, como nós estamos fazendo assim, cada ano nós vamos pegar um capítulo com um determinado versículo para nós lermos de algum dos comentaristas mais importantes da Torá, aqueles que nós utilizamos sempre aqui nos vídeos. Nós vamos ler aquele versículo unicamente e vamos interpretar e vamos trazer para o nosso mundo Bnei Noach. Quando nós chegamos aqui em Hayé Sará, que é sobre a vida dela que termina aqui, né? Nós lembramos que na paraxá anterior, em Vaierá, nós falamos da amarração de Yitzhak. Então vamos entender aqui que quando começa esta paraxá, Sará falece. Ela faleceu exatamente no mesmo dia em que houve a amarração de Yitzhak, por vários motivos. Nós vamos nos deter unicamente neste versículo, no primeiro versículo, no capítulo 23, o versículo 1. Nós vamos falar não só da vida dela, aqui dessa parte do versículo, né? Como nós vamos também enfatizar algumas coisas sobre as mulheres, porque isso nós podemos trazer para a nossa vida Bnei Noach muito claramente. Então vamos recapitular, vamos entender, se você está aqui agora ou não conhece muitas coisas sobre a Bíblia, sobre a Torá, né? Fique sabendo que neste momento aqui, então, Abraão vai precisar comprar um terreno, a caverna de Marpelá, para enterrar a sua morta, como diz ali, né? A sua esposa amada. Nós temos aqui como é que eu poderia explicar isso? Não é a construção, porque aqui já havia este casal, mas nós vamos falar de dois casais importantes nesta paraxá toda, que é Abraão e Sará, Yitzhak e Rivka. Né? Depois tem as continuações das próximas parashiot. Essa é a parte mais importante. Nós sabemos que Abraão pagou muito caro, ele teve que comprar o terreno todo para unicamente ter aquela parte. Ele deu o valor, quer dizer, que valia de tudo, muito maior do que era. Ele teve que negociar isso, ele teve que tratar com essa parte sentimental de perder a sua esposa amada, de perder várias bênçãos naquele momento, ou simplesmente as bênçãos parece que não apareciam mais ali por conta dela ter morrido. Existem todas essas coisas, né? Ele fica velho, ele precisa buscar uma esposa para o seu filho Yitzhak, então ele manda Eliezer, aquelas coisas que nós sabemos. Se você não sabe, eu te aconselho a ler a paraxá toda, porque nós não fazemos isso aqui no vídeo, porque ele ficaria muito longo, já é muito longo, já há muitas reclamações do cumprimento, né, do comprimento dos vídeos, então nós vamos sempre nos deter. Provavelmente a próxima vez que tiver esta paraxá será outro versículo e assim nós vamos indo. Então, nós vamos começar aqui a ler de forma literal, né, o comentário do senhor, vamos lá aqui, ó, do senhor Haim Benatar, que é da Or HaHaim, que é os comentários do Rabino Haim Benatar, o qual eu gostei muito. São sucintos, são objetivos e a interpretação dele é geralmente muito diferente da interpretação dos demais comentaristas. Não tem muito papas na língua, eu gosto da maneira dele. Nós podemos encontrar a parte mística, mas nós conseguimos entender a parte histórica e a parte literal mesmo da Torá. Então nós vamos começar, sejam todos muito bem-vindos. Hayé Sará, no capítulo 23, o versículo 1. Vamos ler. E a vida de Sará foram 127 anos. Os anos de vida de Sará. Então, e a vida de Sará foram 127 anos. Os anos de vida de Sará. Né? Versículo 1, capítulo 23, ele vai começar a desmembrar porque a Torá se deteve em escrever assim, porque ela trouxe dessa maneira 127,
né, os anos de vida. Porque a Torá emprega aqui o termo vai-riu. Então aqui, vai-riu, e foram, né? E foram 127, porque esse vai-riu está, né, na Bíblia hebraica, por isso é importante que você tenha sempre uma Torá, assim como a Tanakh também, hebraica, mesmo que tenha a transliteração, mas que traga a palavra em hebraico e você tenha a tradução. Nem todas as traduções são iguais, mas nós vamos tentando buscar as mais idôneas, né? Então, por que a Torá emprega aqui o termo vai-riu e foram para descrever os anos de vida de Sará? Se em outros lugares, como aí ele vai dizer onde, né? Como no 5, 3, capítulo 5, 3, e no capítulo 11, versículo 11, tá? Da Torá. O termo empregado é vai-ri e viveu, né? E viveu tantos anos fulano. Aqui e foram. A gente já vê que tem uma interpretação e uma exegese a ser feita que é diferente. Então ela provavelmente tenha significado diferente, é isso que nós vamos ver. O Midrash Tanhumá explica que ao ouvir sobre a amarração de Yitzhak, Sara morreu quando soube que seu filho fora poupado no último instante. Ela achou que ele tinha se recusado a ser sacrificado. Ela achou que ele tinha se recusado a ser sacrificado. De todos os comentaristas que eu li, este enfatiza uma parte muito diferente. É como se ela, dá para nós entendermos assim, ele foi poupado e ela achou que ele havia recusado, e por isso ele foi poupado, porque ele se recusou. Nós sabemos que ele não se recusou, né? Mas então, ela poderia ter pensado isso. Essa é a interpretação do Haim Benatar. A expressão "e foi", né, introduz sempre uma experiência dolorosa, ao contrário da expressão "e viveu". Então, foram tantos dias, né? E viveu. Viveu nos mostra que a pessoa viveu, mas foram dor. Foram aqueles anos. Nós vamos ter que ver isso aí. Ao empregar "e foram", a Torá alude à aflição que causou a morte de Sará. Alguns estudiosos dizem, alguns sábios dizem que ela teve um susto, que ela morreu de susto. Nós vamos entender uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Alguns entendem que ela já sabia disso. Então são várias nuances aqui. Outra interpretação dos sábios quanto ao uso incomum dessa expressão pela Torá é que Sará morreu quando o Satã avisou-a da morte iminente de Yitzhak. Quando nós lemos aqui Satã, nós podemos sempre lembrar de Jó, né? Porque Satã conversava com Deus e dizia: eu vou testá-lo. Não é possível ele ser tão honesto, tão decente assim, né? E Deus permitia, então Hashem permitia que ele testasse Jó, mas desde que não o matasse. Então ele perdeu os filhos, então ele ficou muito doente e tudo mais, para testar a fé de Jó. É difícil, né? Uau! Deus está nos testando todos os dias, todos os dias. Vejam que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos elevamos, quanto mais nós somos genuinamente verdadeiros no estudo, na compreensão, no cumprimento, parecem que parece não, é verdade. Os testes aumentam, ou eles aumentam em quantidade, ou eles aumentam em dificuldade, mas eles vêm e nos pegam de surpresa para testar a nossa fé lógica em Deus. Então, vamos ver aqui. Outra interpretação é que ela teria morrido, então, porque Satã a avisou. Nós chamamos isso de Satã a avisou, aquela intuição, ou realmente o anjo da morte avisou mesmo. Vai-riu, portanto, reflete uma nova Havaiá. Havaiá é uma existência, né? Então ele reflete uma nova existência, ou seja, embora ele tivesse sido atribuído um certo número de anos ao nascer, o trauma causado pelo aviso do Satã interrompeu os seus anos. Gosto também porque ele usa diretamente a palavra aqui, né, na tradução. A Torá, ao mencionar os anos de vida de Sará, ensina que o justo dá vida aos seus dias, enquanto o ímpio vive de seus dias. Isto aqui, eu passei aqui um marca-texto, porque nas comentadas eu passo,
na literal eu nunca, jamais escreveria, na Torá, aqui é muito importante. O justo dá vida aos seus dias enquanto o ímpio vive de seus dias. Sabe quando a gente fala assim, aquela pessoa assim, você não vive, você sobrevive. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você dá sentido à sua vida ou simplesmente você está ali e seja como for? Quem dá sentido à nossa vida somos nós. É a maneira como nós vivemos. Então, por isso, está muito, muito explícito aqui. O justo dá vida a seus dias. Hoje está um dia meio nublado, dê vida ao seu dia. Hoje está um dia mais difícil, dê vida ao seu dia. Cada dia, embora muitos pareçam ser iguais um ao outro, são únicos. E nós precisamos aproveitar. Então, o justo dá vida aos seus dias, né? Enquanto o ímpio vive de seus dias. Ele vive de seus dias, né? Uma curiosidade que eu aprendi com os rabinos foi que, talvez vocês já saibam, misticamente falando, cabalisticamente falando, nós temos o tempo determinado em cada vida que aqui viemos, nós temos o tempo determinado que nós vamos viver. Mas então nós estamos simplesmente destinados àquilo que está escrito e pronto, não podemos fazer nada. Não, não significa isso. Nós não podemos aumentar os dias da nossa vida, mas nós podemos dar vida e sentido a esses dias. Mas nós podemos abreviar os dias quando nós não damos sentido à nossa vida, quando nós não cuidamos do nosso corpo o necessário, quando nós fazemos essas coisas que realmente abreviam a vida do corpo. O corpo abreviando a vida, a alma não tem mais por que estar ali, então ela sai às vezes antes do determinado. Esse não é o ideal, né? O ideal é que nós tenhamos a vida como ela é destinada, os anos, e que nós demos vida a ela. A Torá acrescenta os anos de vida de Sará para indicar que ela completou os anos de vida que lhe tinham sido atribuídos. Então vejam bem, ó, é uma ideia, né? A Torá acrescenta os anos de vida, indicando que ela completou os anos que tinham sido atribuídos, mas que a causa imediata da sua morte foi a notícia que o Satã lhe trouxe. Claro que nós não estamos falando aqui de pessoas de 20 anos, nós estamos falando aqui de pessoas de 100 anos, né? Quanto à minha segunda explicação, o rabino Haim Benatar, de ela ter perdido um certo número de anos de vida que lhe tinham sido destinados, é necessário entender como Deus é bondoso com os justos. Quando um justo morre prematuramente, por exemplo aqui, né? Se ela teve uma parada cardíaca, vamos dizer, foi prematuro, então, por razões análogas a de Sará, por exemplo, Deus não deduz da soma total de suas realizações o que ele teria alcançado se tivesse permanecido vivo. A Torá, portanto, nos conta que Sará recebeu todo o crédito por tudo o que ela teria realizado se tivesse vivido os seus anos restantes. Ela não perdeu, ela não ficou devendo esses anos, como uma pessoa que maltrata o seu corpo, que abrevia a sua vida. Ela não ficou devendo, ela recebeu todo o crédito como se ela tivesse realizado, realmente tivesse vivido, por tudo que ela realizou, como se ela tivesse vivido os seus anos restantes. Isto é no Midrash, tá? No Midrash Tanhumá, Kitissá. 3. Estou dizendo a fonte. A Torá também alude aos quase 100 anos de sofrimento de Sará. Quase 100 anos de sofrimento de Sará. Nós vamos entender como assim quase 100 anos. Então ela viveu muito pouco feliz. Nós vamos entender o motivo daquelas mulheres que sentem que a vida realmente não faz sentido se não tiverem filhos. Né? O sofrimento devido tanto à angústia de não ter tido filhos, quanto à animosidade que se desenvolveu entre Ismael e o filho que ela finalmente trouxe ao mundo, aos 90 anos de idade. Sobre a amarração, não me lembro se foi aqui um vídeo que eu fiz aqui no canal,
que nós falamos que Ismael era uma má influência para Yitzhak, né? Foi assim que o Midrash, foi assim que os sábios colocaram essa história. Então aqui ela teve sofrimento quanto a isso, né? Porque se desenvolveu, aqui diz uma animosidade. Então alguns dizem, como ele está explicando aqui, uma animosidade, não se davam bem, e outros queriam ou influenciava mal mesmo, né? Ismael. Aí depois traz algumas coisas, né, sobre Ismael também nessa paraxá. Nós sabemos de Rahel, olha só, está lá, está em Bereshit 31, que vai estar adiante, então nós não vamos ler. Nós sabemos de Rahel, em Bereshit 31, que a ascensão que a sensação de insatisfação por não poder ter filhos pode levar a mulher a achar que a sua vida não vale a pena, que não vale a pena viver. Então, às vezes ficam depressivas, às vezes ficam raivosas, a mulher no sentido feminino, no sentido fêmea, ela sente uma necessidade, assim dizem. Não posso falar isso, por exemplo, por experiência própria. Você que está aí pode até comentar se sentiu, se tem filhos, se não tem filhos, se isso era uma coisa, uma necessidade, um desejo muito grande, né? Eu não sei o que sentem, né? Eu tenho filhos, então eu não sei. Mas os anos que Sará realmente viveu, portanto, foram apenas os seus últimos 27, quando ela foi capaz de desfrutar de tranquilidade ao acompanhar o crescimento de Yitzhak. Quando nós vemos aqui 27, fica estranho, porque nós sabemos que pela contagem, pela soma dos anos, Yitzhak teria na amarração 37. Então, por que 27 se ela ganhou ele, né? Ela tinha 90 anos quando teve ele. Então, 90 mais 10, né? Vai ser 100. Então, mais os 27. Porque até os 10 anos não se fala, não se explica que até os 10 anos de Yitzhak. Então, feliz mesmo ela esteve durante esses últimos 27 anos. Esse foi o comentário do Rabino Haim Ben Atar, do Or HaHaim. E nós vamos ler agora o comentário do Rafael Hirsch, que eu também gosto muito e tem acrescido demais no nosso estudo, porque eles têm um pensamento em alguns pontos bem parecidos, mas na maioria dos pontos que eu tenho visto na comparação das leituras é muito diferente. Então você já sabe aqui que eu sempre vou ler tudo, este é o meu trabalho, vou ler, interpretar e trazer para os nossos dias no mundo Bnei Noach. Mas se você quiser e puder ter uma Torá comentada ou duas de diferentes comentaristas, é extremamente importante, é benéfico. O nosso crescimento é exponencial mesmo. Nós temos outras interpretações, nós acabamos concordando mais com um, mais com outro, e podemos discordar dos dois, ou dos três, ou de nenhum, né? Se você está lendo tudo, ouvindo tudo aqui, está concordando com tudo que o comentarista diz, você não está aprendendo. Se você está discordando de tudo, você também não está aprendendo. Nós vamos ter esta mescla, porque nós estamos trabalhando o nosso intelecto e estamos nos esforçando aqui para isso, para interpretar. Eu falo. Desculpe, falo, para que os vídeos não fiquem tão longos, mas ficam mesmo assim. Agora nós vamos, então, para o Rafael Hirsch, no capítulo 23, vamos ler o mesmo versículo, tá? Aqui, na Torá comentada aqui. Torá interpretada do Rafael Hirsch, Janshon Rafael Hirsch. Vamos lá, então. E foi a vida de Sará. Ele vai desmembrar os pedacinhos. Assim como o Rabi Haim Ben Atar faz, mas um pouco mais comentado, este versículo 1. Este é o único lugar em toda a Escritura em que foram contados os anos de vida de uma mulher. Olha, ele já vai para outra visão aqui, né? De uma mulher. Mas por quê? Por que ele enfatizou que é de uma mulher? Sempre eram contados dos homens. Muito provavelmente isso se deve ao fato de que a vida de uma mulher se passa distante do que acontece no espaço público, né? No espaço público ali daquela época, tá?
de modo que a informação acerca de sua idade no momento de seu falecimento tem pouco a revelar sobre a cronologia das gerações e de seus acontecimentos. Ele quer dizer aqui que a Torá se preocupa em dizer quando nasceu, quando morreu, os homens. Para quê? Para que haja uma cronologia, para que haja uma explicação, porque ela é uma narrativa, né? Ela está narrando os fatos que aconteceram. Então, para que a gente possa entender. Mas então, por que aqui é a primeira vez que se fala de uma mulher? Bom, de toda forma, o nosso versículo também é único no emprego da expressão "e foi a vida", né? E foram os anos, como o Benatar falou, não é mesmo? Para enunciar a quantidade de anos vividos, motivo pelo qual o próprio versículo revisa esta informação ao concluir que se referia aos anos de vida de Sará. Repetição esta que também é ímpar na escritura, também nunca se ouviu esta repetição. 100 anos, 20 anos e 7 anos. É conhecida a explicação dos nossos sábios, está lá em Bereshit Rabá, tá? 58:1, sobre a forma com a qual o nosso versículo informou que Sará viveu 127 anos. Então ela informou 100 anos, 20 anos, 7 anos. Por que foi separados esses números? Bom, separando os seus anos em 3 fases distintas. A infância, até os 7 anos, o período da conquista da maturidade até os 20 anos e a vida adulta. Um período que englobou os seus últimos 100 anos de vida. De certa forma, o versículo adotou a melhor maneira de resumir uma vida de perfeição moral e espiritual, ao dizer que a pessoa em questão foi velha em sua velhice, adulta quando lhe competia ser adulta em seus melhores anos e uma criança no período de sua infância. Esta é uma interpretação. Nas palavras dos nossos sábios, que também é lá de Bereshit Rabá, Sará teve o mérito de chegar aos 20 anos, tá? Como se tivesse 7. E de chegar aos 100 anos, como se tivesse apenas 20. Dito de outra forma, uma pessoa que vive plenamente como Sará, consegue extrair de cada um dos períodos de sua vida a principal característica proporcionada por eles, incorporando-a à sua personalidade e levando-a consigo à próxima fase e ao restante de seus dias. É muito importante que nós entendamos que quando nós somos crianças, nós somos muito puros e tudo mais, nós chegamos aos 20 anos, aqui já acontece um monte de decepções, naquela adolescência e tudo mais. Mas nós vamos entrar na idade adulta. Nós não precisamos perder a inocência da criança. Nós precisamos deixar de sermos ingênuos ou, sei lá, bobinhos, porque nós somos imaturos. Mas nós não precisamos perder, nós não devemos. E aqui fala que era muito primorosa a sua vida. Ela era uma mulher virtuosa, cheia de moralidade, né? Sará. Mas ela não deixou, ela não apagou a sua criança, enfim, mesmo tendo vivido exatamente como deveria em cada fase da sua vida. Bom, e vivendo plenamente, aqui ele deixa muito claro, esse também é o sentido do que foi dito adiante sobre Abraão, lá em 24:1, que nós não vamos ler, de que estava velho e que ele veio através dos dias. Ele dá uma pincelada apenas, cujo sentido não é outro senão dizer que ele não se afundou em seus dias, nem foi engolido pelo tempo em que viveu, mas sim que passou por eles como uma pessoa que retém todos os avanços morais e espirituais obtidos em seu passado e que o leva consigo ao próximo estágio, sem permitir que nada do que realizou em nome da sua verdade fosse tolhido por seus dias e por seus anos. Então, você está lá na idade de criança, você chega na adolescência, você traz essa pureza da criança. Você chega na sua idade de jovem, você traz
aquela pureza da criança, aquilo que você aprendeu como adolescente. Você entra na vida adulta, você começa a ser um velho. Nós não temos que respeitar os velhos unicamente porque eles têm o cabelo branco, mas porque eles souberam viver desta forma que o Rafael Hirsch está explicando sobre Abraão, né? Se utilizando, continuando, somando tudo o que aprendeu, não se piorando, não dando as costas, não mudando o seu modo de agir, né? Nós podemos mudar o pensamento, mas se nós formos retos, nós seremos retos do começo até o fim. E Abraão foi, né? E Sara foi. Tudo foi. Bom, desta forma, Sara trouxe sua beleza infantil ao início da sua vida adulta. Essa beleza infantil não é física. É isso que nós estávamos falando. A beleza infantil, a inocência da criança. E soube preservar a integridade da moça de 20 anos, que foi por todos os anos de sua vida. A integridade. Vejam que ela precisou conviver com Agar, que teve Ismael. Vejam que ela precisou conviver durante todos esses 90 anos, não é? Ela precisou, 90 anos, ela precisou conviver com o fato de não ter filho, de ser o grande amor de Abraão, de ser a esposa principal. Nós sabemos que aqui já existiam as concubinas e tudo mais, e ela soube viver tudo isso com integridade. Assim nos contam os sábios, né? E os relatos mesmo, é a grande matriarca. O ponto de vista dos nossos sábios, que realça a beleza de uma menina de 7 anos e não a da moça de 20, e que, por outro lado, valoriza a integridade e a ingenuidade da moça de 20 anos e não a da criança de 7, é justamente o oposto do que se costuma pensar em nosso tempo. Se pensarmos bem, a tão propalada ingenuidade infantil pressupõe que a integridade pessoal não é imune à passagem do tempo. Que a integridade não é imune à passagem do tempo. E que basta a criança crescer para encontrar o pecado. Isto não é uma necessidade, isto não é necessário, isto não é uma regra, isto não deveria ser uma regra. Nós vemos que isso acontece dia após dia. Vamos perdendo a inocência, vamos começando a fazer os pecados, a agir de forma errada. Mas isso não é uma regra. No entanto, a verdadeira integridade passa pela luta e superação dos desejos e sentidos, de modo que apenas uma menina que progride e vira mulher e um menino que se torna homem tem as condições necessárias para atingir a integridade em toda a sua genuinidade, tá? Quando nós trazemos para nós aqui, Bnei Noach, nós vamos novamente lembrar que a tradição arraigada desde criancinha sobre o estudo da Torá, sobre os costumes de recato. O recato não é só no kissui na cabeça, o recato não é só na roupa, o recato é nos modos, o recato é nas atitudes. O recato está em tudo. Quando nós não temos isso desde lá, o nosso desafio realmente é grande. Então, se você está começando hoje com 20 anos, com 30, 50, 70, 12, não importa. Você vai entendendo que nós podemos trazer a beleza dos 7 aos 20, a integridade, a pureza dos 20 para o resto da vida. Nós vamos fazer isso. Se você daqui para trás já fez algumas coisas que não deveria ter feito, assim como eu fiz muitas coisas que não deveria ter feito, nós temos sempre a chance de nós recomeçarmos. Vejam que ela não teve filho durante toda a sua vida até chegar aos 90, né? É muito tempo. Nós nem chegamos até os 90 aqui no mundo atual. Então ela teve todo esse tempo para ficar raivosa, para não aceitar, para se desentender. Existem algumas histórias que nem sempre Sarai estava tão contente, mas ela soube ser resiliente, pura, bela, esperar, confiar, e as coisas aconteceram.
Isso é para nós mulheres, é para nós homens. Bnei Noach. Os anos de vida de Sará. Ele vai continuar aqui mais um pouco. O conjunto de todos esses anos foram chamados de vida de Sará, para informar que ela esteve viva em cada um deles, e que todos os seus 127 anos foram repletos de vitalidade e alegria, configurando uma vida boa e plena de sentido, na qual não houve sequer um minuto que teria sido melhor que não o tivesse vivido, soube viver dia após dia. Pegue o que você tem, a ferramenta que Deus te deu hoje e viva-a. E viva o dia. E aqui não significa meter o louco em tudo, fazer tudo que eu quero. Não, isso não é isso. É o contrário disso. É viver de forma a enaltecer, a elevar a sua alma todos os dias da nossa vida. Com gratidão, com amor, com tzedakah, com o estudo da Torá, com preces, com o cumprimento dos preceitos. Ainda assim, o versículo enfatiza que toda essa vida de Sará se tratou apenas dos anos de vida de Sará. Ou seja, uma fase e uma parte da vida de Sará. Haja vista que a vida dos justos não é medida pelos anos dados à pessoa para viver neste mundo. Ou então, as palavras dos nossos sábios em Brahot, aqui do Talmud Bavli, em Brahot 18a. Os justos, mesmo em suas mortes, são chamados de vivos, uma vez que seguem subindo de nível em nível rumo a um desenvolvimento que jamais se esgota ou se completa. Por isso, como os anos e dias de Sará não contiveram um único dia que carecesse de sentido e significado, os seus anos sobre a terra foram apenas uma parte de sua eterna existência. Esta parte aqui, ele concorda com o Haim Benatar. E essa passagem que não se conta assim a vida dos justos está em Brahot. Nesse momento, o comentário sobre o versículo 1 do capítulo 23, Haye Sará, está completado. E o que eu gostaria de falar agora é que adiante nós vamos encontrar lá no capítulo 25, quando nós começamos a dizer que, vamos ver aqui onde está, que Abraão ficou velho, ó, e Abraão tornou a tomar uma mulher, quando ele acaba tendo outra esposa. Nesse momento aqui, deixa eu só ver aqui, não, eu me enganei aqui, no 24, não, é no capítulo 24, quando diz respeito à sua velhice e tudo mais, nós vamos ler o versículo... Nós vamos ler o versículo 67 do capítulo 24. Eu me enganei aqui com o 25. Mas antes eu gostaria de falar umas palavras, depois nós vamos ler. Porque essa parte do 67, do versículo 67 do capítulo 24, diz respeito a que quando Rivka entrou na vida, né? Sabemos que Eliezer foi buscar, encontrou Rivka, ela voltou, enfim, eles ficaram juntos, se casaram, é o segundo casal dos patriarcas e matriarcas, Yitzhak e Rivka. Nós sabemos que nesse momento aqui, ele sentiu-se consolado. Então nós vamos ler, mas antes de eu ler eu gostaria de dizer o porquê que isso foi um consolo. Contam os nossos sábios que existiam sinais, né? Existiam sinais da presença de Sará, na tenda, na vida, né? Onde eles moravam. Os sinais eram, é como se eles tivessem, como não, contam os sábios que os sinais sumiram quando Sará morreu. E quando Rivka entrou na tenda, esses sinais voltaram. Então eles tiveram certeza mais do que absoluta que esta era a segunda matriarca, esta era a mulher aqui que precisava continuar essa história. Então, que sinais são estes? Um é a luz, né? A luz. Contam que
Quando Sará acendia as velas de Shabat, né? No final da sexta-feira, nós sabemos, isso também é Beneinô, nós já acendemos faz tempo. Então, quando chegava ali no final, né, da sexta-feira, passava para o Shabat, ela acendia as velas. Esta vela ficava acesa até a outra sexta-feira. O que não acontece, porque nós não estamos falando aqui de velas de 7 dias, de 72 horas, nós estamos falando de velas comuns. Esta vela ficava acesa até a outra sexta-feira, onde ela, né, acendia próximo ao Shabat. E isto era um contínuo na vida de Abraão, de Sará, na tenda. O que isso significa? Este é o primeiro sinal. O que isto significa é que dentro de uma família nós sabemos que o alicerce é a mulher. E isto é muito Beneinô também, porque isso não diz respeito aos judeus, isso diz respeito à condição feminina, à condição de alicerce, à condição daquela que gera, a condição daquela que apazigua. Mesmo que a mulher seja exigente, seja enérgica na sua vida dentro do lar, a função da mulher, ela é muito sublime, ela é muito elevada e ela é muito respeitada e muito enfatizada na tradição judaica. Então a mulher é realmente o pilar de uma casa, o pilar de um casamento. Não, nós não estamos dizendo que se der errado a culpa é do homem, não é nada disso. Mas nós sabemos que é assim que acontece se nós estamos dentro de uma casa, se nós temos uma família, se nós temos o nosso marido, nossa esposa, nós conseguimos ver este movimento. As bênçãos sempre vêm através da mulher, por méritos femininos, né? Assim como as bênçãos podem sair dali quando a mulher não tiver, né? Ou quando o homem não compreender isso, porque precisa haver uma conexão entre o casal, para que ele compreenda isso e absorva, né, este mérito propriamente. Isto é um presente de Hashem para as mulheres. Então a presença divina está sempre por ali, por isso há a luz, há a iluminação. Quando nós, em algum momento aqui, não me lembro em que vídeo, eu também nunca lembro, né, em que vídeo, nós falamos em alguns momentos e existem muitos ensinamentos cabalísticos sobre o véu, sobre o Kisui, que aqui é simplesmente por gostar de usar, porque nós não precisamos, nós podemos colocar e tirar, como Batnoa, uma mulher judia casada põe o Kisui e não tira mais, né? Ela não aparece mais sem ele, só dentro de casa para o seu marido. E nós sabemos que esta cobertura do cabelo tem um significado de proteção, de shalom bait, de proteção do casamento, de prosperidade, de muitas coisas. Mas principalmente é como se a mulher é a cabeça aqui e está protegida, o seu telhado, né? O telhado da sua tenda, o teto, a cobertura mesmo. Então nós sabemos que a mulher, ela traz a luz para dentro do lar, né? Uma mulher, um lar sem uma esposa não é um lar completo. Um homem sem uma esposa não é um homem completo, né? Um judeu sem uma esposa não é um judeu completo. São alguns entendimentos. O segundo, o que acontece é que quando Rivka entrou na tenda, isto voltou a acontecer. Simplesmente a vela durava ali a semana toda, como na época de Sará. Olha a importância nossa. Podem aí ficar cheio de responsabilidade aí, mulherada, porque a responsabilidade é nossa sim. E se não estiver feliz, nada feliz, nem um pouco feliz, super triste, super infeliz e quiser deixar este lar, é melhor do que trazer escuridão para ele. Nós somos a luz do lar. Então nós precisamos iluminar o lar. O segundo sinal é que Sará tinha uma mão para fazer ralá, para fazer os pães, como ninguém, né? Sabe aquele pão que você faz e ele cresce muito, ele fica lindo, ele fica gostoso? Isso nem sempre acontece, nós sabemos, mas aí não vamos também confessar essas coisas, né? Às vezes meus pães, eles não estão muito iluminados, às vezes eu não estou muito Sará não, mas o pão de Sará era grande, era fofo, ele nutria muitas pessoas, ele era exuberante. Quando ela colocava a mão na massa,
ela fazia aquilo crescer. Fazia crescer. Quando nós falamos da luz, que toda a iluminação da mulher e tudo aquilo que nós passamos no Shabat, porque o Shabat é o dia que, pelo menos isto eu consigo fazer na minha casa, onde eu moro, é o dia onde nós estamos juntos, é o dia onde eu levo todos os meus livros, o que eu posso levar para estudar a Torá, para ler, para fazer salmos, para ficarmos juntos, né? As refeições são mais gostosas, são mais elaboradas. O Shabat é ele é um deleite, só que divino, né? No Shabat você tem um vislumbre do mundo vindouro. Então esta alegria do Shabat, essa simra que existe no Shabat, ela vai até a outra semana. Então, quando nós temos este pão abundante que convida as pessoas para ir no seu Shabat, que te demonstra a fartura, a beleza, a importância do pão dentro do judaísmo e dentro da nossa vida mesmo, que nos nutre, que nos une. Então nós vemos aquela massa que cresce em abundância, que cresce em prosperidade, que cresce em paz, em harmonia. Então, isto voltou a acontecer, porque eu acho que naquele momento lá, eles estavam até tentando fazer alguns pãezinhos aí, mas era mais parecido com um matzá. Estava meio xoxo, meio fininho. De repente, quando o Rivka entrou na vida e na tenda da família, de Avraham e de Yitzhak, então não só a vela de Shabat, a alegria de Shabat, a iluminação que o Shabat traz, de um Shabat até o outro, a semana maravilhosa que passamos quando o Shabat foi iluminado. Então também agora o pão que crescia muito. O terceiro sinal é uma nuvem. Se alguém aí já assistiu, tinha um desenho antigamente na televisão, que era no meu tempo de televisão, que eu assistia, que eu gosto de desenho até hoje. E ele tinha muito azar. Ele falava assim, eu não me lembro se era esse que falava assim, mas eu vou tentar imitar. Ele dizia assim: vida, Deus, puxa. Ele falava assim, e tinha uma nuvem negra na cabeça dele. Negra por causa de racismo? Claro que não, ela era escura de chuva, tá? Ela era escura, aquela nuvens escuras, sempre em cima da cabeça dele. Onde ele ia, aquela chuva caindo na cabeça, qualquer coisa, raio, qualquer coisa. Ele estava sempre com aquele azar na sua cabeça. Ele era sempre negativo, tudo dava errado, ele não tinha essa proteção. Aqui, isso é um simbolismo, obviamente. Aqui é exatamente o contrário. Eles tinham uma nuvem que ficava sempre em cima da tenda de Abraão, enquanto Sará estava viva. Esta nuvem é a nuvem de proteção. Este é o Kisui de Hashem, né? Que Hashem coloca o Kisui da tenda, da vida, a proteção, a união. Assim como no deserto eles tinham a nuvem que os protegia, aqui também essa proteção. Então ela trazia iluminação para o lar, ela trazia a fartura, a prosperidade, o pão delicioso. Ela tinha isso consecutivamente durante toda a semana e tudo isso protegido por uma nuvem. E se nós quisermos chamar de nuvem de glória, acho que fica bem bonito. Esses 3 sinais voltaram e isto foi derradeiro para Avraham e Yitzhak saber: esta é a mulher. Esta é a mulher certa. Então, agora eu quero ler, por conta disso, ir para o capítulo 24, no versículo 67, e contar unicamente esta parte do consolo. E ela foi para ele esposa e amou-a. Eu estou no Rafael Hirsch, tá? Então, para que a gente possa entrar realmente, né, aqui e entender essa parte do consolo, eu vou ler esta parte anterior. Ou seja, né, quando diz ali, e ela foi para ele esposa e amou-a. Ou seja, primeiro Rivka se tornou a sua esposa e depois Yitzhak a amou. Isso é esotérico e maravilhoso, né? E quanto mais ela se tornava sua esposa,
mais ele a amava. Já falamos aqui inúmeras vezes, e isto é muito Benenoa, assim como este Shabat, leve luz para sua casa, Batenoa. Marido, absorva, traga também luz. Faça o pão que cresce e que nutre a sua família com carinho e com amor. Sinta-se e tenha a proteção de Deus durante esse tempo todo, sempre consecutivo. E essas são as coisas, a função feminina, a função masculina, para quê? Para que ambos, antes de ser esposa e marido, né, sejam esposa e marido e que se amem depois. Porque o amor não é paixão. A paixão que encontramos, a paixão que sentimos, são desejos da alma animal, são prelúdios, são um pouquinho antes, é sempre um pré do que vai acontecer se for construído, porque o amor se constrói. Então, primeiro ela foi esposa e depois ele a amou, e quanto mais ela era sua esposa, mais ele a amava. Estavam construindo o amor. Isso é ou não é bonito e necessário para a nossa vida? Bom, felizmente, esta é uma característica que não foi abandonada pelos descendentes de Abraão, e Sará e de Yitzhak e Rivká. Seguindo o casamento de Yitzhak, o primeiro filho judeu, a maioria dos casamentos judaicos não são lastreados no fundamento do desejo, mas pela força da retidão e da ponderação racional e honesta. Não confundam ter um monte de concubina no passado e parecer que isso mantém o casamento mais fácil. Afinal de contas, existia um monte de mulheres. Nós não vamos entrar neste assunto porque isto não existe mais. Então, nós vamos pegar as pesquisas onde os casamentos entre judeus não são aqueles que nós podemos dizer, como tem divórcios, porque os divórcios são muitíssimo raros. E se você for um casal Bnei Noach, você sabe que esse entendimento judaico está te ajudando no seu casamento. Está ou não está ajudando no seu casamento? Você está ou não está amando mais a sua esposa, amando mais o seu marido? Você está ali unicamente por desejo ou porque há Shalom Bait, porque há o crescimento do amor, porque há um pão e uma fartura, porque há uma proteção da nuvem e porque há uma iluminação de Shabbat até o próximo Shabbat? Você está sentindo isso ou não está? Eu estou. Bom, onde é que eu estou? Inicialmente, os pais dos candidatos a noivos avaliam se os jovens combinam entre si. Depois, os próprios noivos vão se conhecendo e interagindo, e então o amor vai aumentando e se intensificando. Isto não quer dizer que sejam obrigados. Nós não estamos falando daquela outra religião que obriga as mulheres. Não, aqui são apresentados, são conversados. Se não quiser, não casa. Mas eu acho que sempre dá certo porque é tão sublime isso. Já a maioria dos casamentos não judaicos é fundamentado num amor prévio ao matrimônio. E basta uma leitura superficial de alguns livros de romance, nos quais eles são descritos e que expressam o que acontece na realidade para nos depararmos com o profundo abismo que surge entre o amor que havia antes do casamento e o que sobra dele durante a vida conjugal. E quão fútil e insossa se torna a vida depois do casamento. E como a realidade é tão diferente daquilo que era imaginado pelo casal anteriormente. Nós sabemos, já falamos, mas vamos repetir, que um casamento judaico, né, um casamento de judeus, ortodoxo, que realmente respeita, porque nós não podemos colocar a nossa mão no fogo, mas deve ser assim. As pessoas não têm, elas não um intercurso, elas não ficam juntas propriamente dito, elas não dormem juntas, né? Elas vão se casar primeiro, elas vão se conhecer primeiro. Às vezes elas não pegam nem na mão. Hoje em dia acho que pega na mão, de repente dá uma namorada, eu não sei, mas não acontece nada além disso, porque aqui há a construção, com quem eu vou me casar, com este aqui, com esta aqui. Como será o meu casamento? Eu já sei como será o meu casamento, porque eu estou o conhecendo. E não como a maioria das pessoas, a maioria aqui é muito maioria, nós sabemos disso. É quanto? 99,99%
da população experimenta todas as coisas entre casal antes do casamento. Tudo parece mil maravilhas. Nós temos um montão de hormônios aqui em comunicação, aqui bem loucos e nervosos fervendo. E quando casa, as morangas vão para os seus lugares, dentro da carroça, que eu gosto sempre muito de dizer, e aí o casamento fica insosso. Aí o casamento não é felicidade. Aí você não consegue sequer ser o pilar e nem o homem ter o pilar. As coisas ficam rotineiras, tristes, o pão não cresce, a vela não dura acesa e a nuvem nem sempre é de proteção. Temos que mudar isso, tá aí, ó. Realmente o amor que antecede o casamento tende a ser cego e incapaz de subsidiar o casal e enfrentar as circunstâncias da vida real. E isso acaba gerando novas decepções e desolamentos em cada uma das fases da vida percorridas pelo casal. O casamento judaico busca se distanciar dessa dissonância ao buscar ser o marco do início de um verdadeiro amor e não o seu ápice. Quando ele se refere aqui em amor na primeira parte, ele coloca entre aspas, porque nós sabemos que ele não está falando de amor no começo. O que vem antes não é amor. E não significa que você não possa ter sido na sua vida, ou eu, sei lá quem for, tenha tido esta mazol tov, esta sorte mesmo de ter sentido desejo, mas amor também, e que seja a primeira vista para o resto da sua vida. Não significa, isto também não é regra, mas essas exceções são muito difíceis de acontecer. Amor se constrói. Até mesmo amor entre primos. Até amor entre primos, entre parentes, se você convive, se você tem aquilo que realmente faz com que nós lembremos que são as recordações benéficas, boas, com aquelas pessoas e convive, você vai amá-las. Senão, é muito difícil ter amor, vai haver um respeito, isto em qualquer âmbito dentro da família. Esse foi então que eu quis dar essa introdução no 67. Nós vamos continuar porque agora ele vai determinar aqui. E Yitzhak se consolou da morte de sua mãe. É aqui que os sábios ensinam, me explicam que este consolo veio dos 3 sinais que voltaram na casa dos dois. Dos dois e de todos os outros, que sabemos que tem concubina, sabemos que tem Ismael, sabemos que tem o pessoal ali da família, não eram somente os dois, mas eles são o principal, o primeiro e o segundo patriarca do povo judeu. Yitzhak se consolou da morte de sua mãe. Aqui, bom, Abraão, vamos ser bem sinceros, que patriarcas aqui do mundo inteiro, né? Aqui estão dispostas algumas das palavras que ficarão para sempre no panteão das palavras mais bonitas e gloriosas da nossa história. E Yitzhak se consolou da morte de sua mãe. Um homem de 40 anos não podia ser consolado pela morte de sua idosa mãe até encontrar consolo em sua esposa. 40 anos aqui eles colocaram, né? Com o falecimento de Sará, a vida de Yitzhak ficou privada do espírito e da sensibilidade feminina, e isto só foi recobrado com a chegada de Rivká. De acordo com os nossos sábios em Bereshit Rabá, novamente Bereshit Rabá, quando Yitzhak trouxe Rivká à tenda de Sará, ela se pareceu a ele como a sua mãe. Ele sentiu a presença dela e todas aquelas coisas que nós falamos. Agora Sará, não, que você tem que busca uma mulher parecida com a sua mãe, para fazer as coisas, te mimar como mamãe mimava. Não é nesse sentido. Aqui é esotérico, profundo e grandioso, né? Apareceu como a sua mãe. Eis que este é o maior louvor dado a uma mulher, sendo um hino de honra e glória dirigido a elas, que se encontra nessas antigas palavras do nosso povo. Haja vista que esta será para sempre a condição de uma mulher casada no povo de Israel. Somente nos resta rechaçar a leviandade de espírito daqueles que compararam a vida matrimonial judaica ao ambiente folclórico oriental permeado de desejos sensoriais à flor da pele encontrados em seus haréns.
Ai, que triste, porque infelizmente eu lembrei de Davi Meller, Hameler, Davi, e Hameler Shlomo também. Então, não vamos confundir os haréns com isto que eu acabei de ler. Nós somos mulheres, nós somos o pilar, nós somos a luz, nós somos a mão que amassa o pão e ele cresce, nós somos as meritórias das nuvens, da nuvem de proteção de Hashem, da presença divina e dessa felicidade que é de sábado a sábado, de um Shabat até o outro. Se nós conseguirmos ter tudo isso, nós conseguimos realmente cumprir aqui esse louvor todo, esta presença. É como se Sará estivesse junto conosco, vivendo conosco, na nossa tenda, na nossa casa, na nossa família. Esse foi, então, um vídeo especial de Raie Sará, a vida de Sará, sobre o capítulo 23, versículo 1, e esta pincelada do 67, do versículo 67 do capítulo 24, por necessidade de nós colocarmos esta grande importância da mulher, principalmente nos dias de hoje, onde há umas viagens sobre ideologia. Eu não sei se quero ser uma bicicleta, não sei se quero ser uma mulher, eu também não sei. Então, assim, vamos sempre nos lembrar que todos temos uma função no mundo. E tudo o que está aqui, tudo o que foi lido hoje e conversado aqui naturalmente, facilmente introduzida na nossa vida, seja em casais Bnei Noach, né? Porque do judeu já isto é ordem, isto é normal, isto é corriqueiro, já na nossa vida Bnei Noach. E para você que é simpatizante, que está casado, que não está casado, que vai casar, seja lá o que for, nós podemos ter essa idoneidade, essa coisa longe do desejo e da luxúria, mas da luz, da prosperidade, da alegria, de Shalom Bait, da harmonia, que é o que traz uma vida que deve ser vivida a cada dia, que dá sentido aos anos da nossa vida, que dá continuação, põe a vida no seu dia a dia, põe a vida na sua vida diária. Tudo isso é facilmente colocado na nossa vida, de Bnei Noach, de simpatizantes, de todos que quiserem ser realmente felizes e vislumbrar o mundo vindouro. Então hoje nós vamos ler o Salmo 114. 114. Eu desejo que vocês tenham um maravilhoso dia. Vamos fazer aqui vamos fazer as coisas certas aqui. Isso aí. Um maravilhoso dia, um ótimo Shabat, que está daqui umas horinhas, nós já entramos no Shabat. Façam isso hoje, acendam as velas, tentem incorporar Sará. Vamos incorporar Sará dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e dar sentido a ela. Vamos lá então. Quando saiu Israel de Mitzrayim, a casa de Jacob, de um ambiente de língua estranha sua, tornou-se Yehudá, seu sagrado povo, Israel, seu domínio. Viu-os o mar e fugiu, retrocedeu seu fluxo o Jordão. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros os outeiros. O que te pôs em fuga, ó mar, e o que te fez retroceder, ó Jordão. Porque como cabritos saltastes, ó montes, e vós como cordeiros, ó outeiros. Diante da presença do Eterno eu tremi. Diz a terra diante da presença do Deus de Jacó, que converte o rochedo num lago e o penhasco numa fonte. Ótimo Shabat para todos, até mais.